Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. E nesta terça-feira, dia 19 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, o advogado professor Gustavo Abraão dos Santos e também o comentarista do nosso programa, o advogado Roberto Mohamed. Boa tarde, professor Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, agradeço o convite, com muita satisfação estarmos aqui para debater, para opinar sobre as questões do cotidiano da nossa cidade, sobre as questões que envolvem toda a construção do conhecimento. Então, esse programa é um prazer sempre estar aqui ao lado do Dr. Mohamed, do Chico Scala, ao qual fazem isso com brilhantismo há muito tempo. Muito obrigado, professor Gustavo Santos. Roberto Mohamed, boa tarde, Roberto, prazer em recebê-lo. Boa tarde, Chico. Muito bem, e nós vamos começar, viu, Roberto, professor Gustavo, com imagens de um caso que aconteceu na cidade de Chapada Gaúcha, em Minas Gerais, onde uma vereadora, Luana Silva, fez uma denúncia de assédio sexual naquele município. E sabe o que aconteceu? Elas sofreram ameaça de cassação dos mandatos, as duas vereadoras, Luana e Rayane, por essa denúncia por parte dos outros vereadores. Houve uma movimentação, uma mobilização nacional e a possibilidade de cassação acabou sendo suspensa pela Câmara Municipal de Chapada Gaúcha. Roberto Mohamed, veja a que ponto chegamos, Roberto, que absurdo. O mais incrível, porque a história ela é um pouco mais complexa. Essas duas vereadoras fizeram um projeto de lei proibindo pessoas que tivessem sido condenadas por crimes sexuais ou de violência contra a mulher, de assumirem cargos comissionados na Câmara e na Prefeitura, na administração municipal. Pois bem, um desses servidores, que depois, quando puxaram a capivara dele, ele tinha sido condenado por violência doméstica, ficou revoltado e começou a assediar as duas. Elas denunciaram isso ao presidente da Câmara, e o que o presidente da Câmara, o senhor Inaldo da Silva, mineirinho muito parecido com o Zema, por sinal, o que ele fez? Ele iniciou um processo de cassação. Ele foi ouvir o funcionário, o servidor que manda nele, olha a cara da figura. Olhem a cara da figura. Parece até, Chico, tomou um soco em cada lado da cara. O presidente da Câmara. E aí o servidor sugeriu a ele que cassasse as duas vereadoras, que estavam apenas cumprindo seu papel, que estavam trabalhando de forma correta. Que absurdo. Com o apoio do prefeito da cidade, Rony Rodrigues, ele iniciou o processo de cassação e convocou... o cara parece aquele... Cantor sertanejo. Não, é o Raio... Não, é o... Zé Trovão. Zé Trovão, aquele que é mais para Raio, né? Que ele é menina e finge que é homem. E olha a cara dele lá. E esse processo gerou muita indignação. Quem levou a coisa para frente foi o Missão, inclusive, através do Renan e do Kim Kataguiri, fizeram uma campanha gigante nas redes sociais. E o que aconteceu? O prefeito enfiou a cabeça no meio das pernas e o presidente da Câmara não foi para a Câmara no dia da cassação, que não houve. Isso é uma prova de que quando a gente quer resolver, a gente resolve. Uma prova de que as pessoas que não são idiotas, não são boçais, né, que rezam para pneu, que ficam na porta de quartel pedindo golpe militar, que tem como mito um idiota completo, despreparado, tenente do exército, que só saiu como capitão porque chantageou o Superior Tribunal Militar. Não sendo essas pessoas, você consegue entender que a participação popular muda o jogo. Muda e muito o jogo. Não é, Gustavo? Um absurdo, não é, Gustavo? Um absurdo, porque assim, a questão da participação popular, hoje, ela é uma massa de manobra, né? Assim, as pessoas, elas estão influenciadas pelas questões das redes, então elas dificilmente fazem uma análise, né, sobre o contexto que é ali o contexto real, né? Então você tem ali duas vereadoras que estão trabalhando, mulheres, né, sempre essa questão na política, né, a questão das mulheres, porque as mulheres não têm um espaço, né, até fizeram uma alteração na Constituição para mudar essa questão, mas ainda continua, né, e assim, sempre essas questões, né, vão se trazer, né, a realidade,
a falta consciência, né? Sem dúvida. Consciência, né? Absurdo, verdadeiramente um absurdo, Roberto. E o final dessa história? A cassação, evidentemente, não foi a plenário. Na sessão de ontem da Câmara, lá de Chapada da Gaúcha, e o presidente da Câmara encaminhou um advogado para representá-lo, que nem ele foi para dizer que estava suspenso. O advogado deu lá uma desculpa qualquer, do que por que não ia ser votado o processo está arquivado e as duas vereadoras não serão cassadas em Chapada Gaúcha, que ganhou, portanto, no noticiário nacional uma repercussão incrível, viu, Roberto? Inclusive que era no Rio Grande do Sul, né? Chapada Gaúcha. Fica em Minas. Agora, tem uma coisa, a gente acha isso absurdo, estão acontecendo coisas mais do que absurdas, né? Na reunião do Conselho Deliberativo do Santos, Chico, ontem à noite, né? Mais que aprovou a mudança estatutária. Mas vai continuar. Quem vai decidir, a discussão vai continuar. Vai continuar porque são 89 emendas, viu, Roberto? Mas vamos aprovar. Primeiro que não tinha que ter emenda nenhuma, é só para preparar para a SAF. Pode mexer no resto para quê? Porque o que veio junto, né, a desonestidade da diretoria, ou melhor, do presidente, é tão grande, da desonestidade intelectual e moral, que ele embutiu uma coisa que permite que apenas 2 pessoas hoje no Conselho do Santos possam ser candidatas a presidente. Né? Isso é vergonhoso, isso eu acho, aí é que está, e prejudica, por quê? Faz separado, faz a alteração estatutária da SAF e depois faz o que quiser fazer, mas quando junta tudo, tem que indeferir de tudo. Então o associado do Santos não pode permitir isso. Mas o lamentável foi um conselheiro que disse que estava armado, entrou armado, uma pessoa que eu conheço, inclusive, não devia fazer isso. Esse tipo de intimidação a torcida reagiu, né? A torcida reagiu contra isso. É uma coisa vergonhosa. E eu também não entendi, tem o pó de arma, eu sou CAC. CAC é uma coisa, pó de arma é outra. Por que um veterinário tem pó de arma? Não entendi essa. Tá difícil conseguir porte de arma hoje. Você tem que subir o Monte Serra a pé, é mais fácil do que conseguir um porte de arma agora. E CAC não é pó de arma, não pode andar com a arma. O CAC ele tem que andar com ela desmontada, é só para coleção. Então eu não sei ainda direito, eu acho que caberia aí a Polícia Federal dar uma investigada nisso para ver se é realmente pó de arma. Mas... Agora, você vai não perder a oportunidade... Que situação é essa, Chico? Não perder Onde chegou no Conselho do Santos? Agora, para não perder a oportunidade, Roberto, veja bem, se vai ser SAF, não tem mais presidente. Tem dono. Ou não é verdade? É um dono. O dono já depois vai nomear um CEO, alguém para comandar o clube, qualquer coisa assim, mas vai ter um dono. Não, vai ter uma razão, Chico. Quem vai conduzir o processo da SAF, que é bilionário? Quem for eleito agora, nesta eleição. Sim, evidente. Com esta mudança estatutária, só vai ter um candidato, porque o outro que pode não quer. Só 2 caras podem ser presidentes. Isso é um absurdo. Ninguém entendeu a jogada. É para se manter, já teve o contrato do Neymar, que se ele deixar de ser presidente, o contrato vence imediatamente. Você vê que são coisas assim, e é na cara de pau, é na caruda. É na caruda. Então, eu acho que o corpo associativo do Santos tem que dizer não. Tem que dizer não. Acabou a conversa, não tem que discutir mais nada. Tem que dizer não a essa alteração estatutária. Depois a gente resolve. Querem fazer SAF? Faz uma mudança no estatuto só para isso. Exatamente. Só para isso. Eu acho que não bota jabuticaba. É a grande discussão. Não bota jabuticaba. Senão a coisa... Eu vou fazer campanha abertamente e acho que os sócios, se isso for aprovado, porque a gente não sabe como é que é a eleição no Santos, justiça. Porque não dá não para aceitar isso. Torce para o Santos, Gustavo? Torço, nasci em Santos, torço para o Santos. Na época do Serginho Chulapa, né? Nós tínhamos lá toda a questão de quando menino ainda, meu pai, né, comprou meu primeiro botão do Santos e o outro botão ele comprou do Corinthians. Imagina, Santos e Corinthians em 1984, né? Tudo a ver. Mas é isso mesmo. Muito bem, Gustavo, Roberto, então vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Até já.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, dia 19 de maio, hoje recebendo com muito prazer o professor advogado Gustavo Abramo dos Santos e também o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E neste bloco, Roberto, nós poderíamos falar um pouco a respeito da situação que está sendo enfrentada pelo prefeito de Santos, Rogério Santos, que mesmo veio às redes sociais para anunciar que está se afastando do cargo por uma questão de uma doença muito séria, câncer cervical. E ele já se afastou e a prefeitura foi assumida pela vice-prefeita e secretária de Educação, a jornalista Audrey Claes. Roberto Mohamed. Foi uma notícia muito triste. Eu vou fazer um comentário aqui bem claro, porque às vezes as pessoas acham que quando você tem desavenças políticas, elas são pessoais. Não são. Eu disse aqui, inclusive na frente dele várias vezes, o Rogério tem uma qualidade incomum no político. Ele é humano, ele é sensível, ele é uma pessoa que se preocupa com as pessoas, por isso até se deixa cercar de vagabundos e incompetentes com a facilidade com que deixa. Porque ele confia nas pessoas, porque ele é grato por coisas que eram apenas obrigação. Eu tenho certeza que ele vai se recuperar. O Rogério sempre foi um cara que fez atividade física, leva uma vida saudável, não tem vícios, então eu tenho certeza que ele vai voltar em pouco tempo. Ele tem que se concentrar na sua recuperação, porque o tratamento é tão ruim quanto a doença, no caso do câncer, e a gente sabe disso. A quimio e a rádio são extremamente agressivas, mas com certeza ele vai superar isso, porque é um cara que merece, é um cara que tem qualidades. Politicamente não concordo com muita coisa, mas é um cara que sem dúvida nenhuma merece a nossa solidariedade e preocupação para que ele faça o tratamento integralmente, com dedicação, e possa voltar logo para a prefeitura. Mas falando em prefeitura, Chico, eu queria colocar aqui em discussão uma coisa. Aproveitar o Gustavo, que é advogado também. Prefeitura de Santos, que já patrocinava um programa na Rádio Bandeirantes, no fim de semana, agora está... Aí eu entendi algumas coisas. O Rodrigo Bocardi, que foi mandado embora da Globo por problemas com compliance da empresa, e todo mundo soube o que aconteceu. E aí eu assisti um vídeo da vereadora Débora Camilo, na Câmara Municipal de Santos, falando com muita propriedade que o Bocardi é um jornalista competente, mas ele realmente ultrapassou alguns limites, né, com toda a história que foi divulgada em relação ao trabalho dele na Globo, problemas de relacionamento com colegas e tal. Agora fica a pergunta, a Prefeitura de Santos, que é tão vingativa com as emissoras locais, né, que se você fizer uma crítica à Prefeitura, eles cortam verba e tal, despejando dinheiro num canal virtual de YouTube. Porque a TV dele é essa. Aí explica por que ele veio aqui para a Praça do Pão lá fazer programa e tal. Falou, pagando, né, meu amigo? Você compra até amor. Então, é triste que a comunicação de Santos esteja na mão de gente tão desqualificada, tão baixo nível, tão doente, que tenta fazer jogo e coloca o dinheiro onde quer. E o grande problema é que, como a Câmara Municipal de Santos é um tapete onde o governo pisa, e pisa com a maior tranquilidade. É um tapete, todos eles são tapetes, com raríssimas exceções. Até quando a gente vai continuar votando nesse tapete na Câmara Municipal? Que é um exemplo do que a gente vai ter em 2026, que eu vivo falando. Um voto menos importante da sua vida é o de presidente. O mais importante é o de senador e deputado federal. Sim, claro. Enquanto a gente estiver invertendo a lógica, a gente vai ter isso que nós temos hoje.
Exatamente. Uma situação onde o pior dos filhos do louco é o cara que desponta para ir para o segundo turno e que acha normal pedir dinheiro, exigir dinheiro de um banqueiro que cometeu a maior fraude financeira da história desse país para fazer um filme. E, Chico, no terceiro bloco, vamos falar vazou o enredo do filme. Telespectador, cidadão brasileiro, quando a gente começar a comentar o enredo do filme, você tem 3 reações possíveis. Você vai dizer, não acredito nisso. Vai rolar de rir na sua sala, ou onde você estiver vendo isso, esse programa. Ou então vai achar que a gente é mentiroso. Porque é inacreditável. Depende da bolha. Até Damares Alves virou a Malévola. Ou a fada madrinha, depende do ponto de vista, né? A esquerda vai dizer que ela é a Malévola, a direita vai dizer que ela é a fada madrinha. Até isso aconteceu. Nós vamos ver, mas nós vamos ver no terceiro bloco. Aguarda um pouquinho que no terceiro vamos passar esse vídeo. Gustavo, como é que a gente justifica isso? Jogar dinheiro de propaganda municipal em site, em TV de YouTube. É verdade, né? Mohamed tocou num assunto muito assim, importante, que é a representatividade, né? Nós vivemos nos municípios, né? Então essa questão ela tem que ser levada para um debate aqui no Opinião de grande relevância, porque assim, quem é que vai nos representar? Os deputados que vão conversar com os munícipes, que vão conversar com os prefeitos, né? Então assim, eu concordo que o voto de presidente hoje, ele não é um voto importante, porque hoje nós temos toda a construção legislativa e aí tem os recursos que vêm para os municípios. Então, assim, é uma questão que o município também tem que ter toda a seriedade, temos a lei da transparência fiscal, então não pode fazer tipo de publicidade para se autopromover, até porque fere, né, o princípio da legalidade, né, legalidade administrativa. Até porque, Gustavo, Roberto, o poder legislativo é o primeiro poder da República. É o mais importante de todos eles. Então, o voto para deputado federal, o voto para senador da República, e no caso, nesta eleição, são 2/3, são 2 votos, portanto, para senador, não esqueça, são 2 votos, e o voto para deputado federal, absolutamente fundamentais para o futuro do Brasil. Não tem como. É preciso examinar bem a proposta de cada um desses candidatos, examinar o currículo, a biografia, o que fizeram, enfim, para que você possa votar bem. E vamos ver se a gente muda aquela célebre frase de Ulisses Guimarães, né? Não gosta do Congresso? Espere pelo próximo. Vamos ver se o próximo vai ser um pouco melhor do que este, que é o pior Congresso da história do Brasil, sem dúvida nenhuma, não, Roberto? Eu não tenho dúvida que é o pior mesmo. O problema é que se essa regra do Ulisses valer, o ano que vem, vamos mudar o nome do Congresso Nacional para Fazendinha. Né? Para quem não sabe, Fazendinha é o maior prostíbulo da região de Campinas, mas aí deviam colocar uma placa lá, Fazendinha, né? Porque os caras só fazem programa, pagou, levou. Não dá mais para aguentar. Do jeito que está esse Congresso, não tem condição. Se ficar pior do que esse, sinceramente, Chico, muda o nome para Fazendinha. Aonde vai o projeto? Na Fazendinha. É isso. De repente pega, porque temos aí, já temos hoje o BBB, né? É um amadorismo, né? A bancada da bala, do boi e da Bíblia. Agora vamos ver na próxima eleição quem vai ser o eliminado desse BBB. Falta colocar aí a bancada dos burros, porque o que tem de burro nesse Congresso? Não, burro eles não são, Chico. Não, eles fingem que são burros. Tem a maior bancada é dos cornos. Porque só um corno para pensar, por exemplo, em autorizar comprar uma arma com dinheiro do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Isso é hediondo. Um cara desse tinha que ser preso, ele não tinha nem que ser... não adianta. Agora, você tem uma comissão de Constituição e Justiça, presidida por um cara que acha que o cidadão do Maranhão é lixo, que acha que só branco é que tem direito, branco e de classe média, é que tem direito a votar e ser votado. É esse o nível do cara. E não pense você que ele foi eleito pelo Piauí. Ele foi eleito por São Paulo. É isso aí. Muito bem, Roberto, muito bem, meu caro Gustavo. Vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça, dia 19 de maio, hoje com Gustavo Abrão Santos, professor, advogado, e também com o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E agora, como prometido, nós vamos ver trechos do filme sobre Jair Bolsonaro, Dark Horse, que significa o azarão em inglês, com o ator Jim Caviezel. Aliás, temos, Roberto, um VT que mostra aquela famosa cena da facada, mas depois tem outras cenas também que incrível vazamento desse enredo do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver, por favor, Davidson. Aí está a cena protagonizada pelo ator Jim Caviezel, que interpreta o ex-presidente Jair Bolsonaro, na famosa cena da facada, Roberto. Esse é um dos trechos do que vazou. Aí os caras falam que é um ator de direita e tal. Eu gosto muito do Jim Caviezel, principalmente de um seriado que ele foi protagonista, chamado Person of Interest, sobre uma máquina, um sistema de vigilância nos Estados Unidos, e o criador dele se revolta com a utilização do sistema e monta uma coisa paralela para evitar crimes antes que eles aconteçam. Sim. É um seriado muito legal, uma ideia que não era original, porque já teve um filme, inclusive, com Tom Cruise, que abordava isso, Sim. Minority Report, mas é um bom ator, ele tem muita personalidade. Não acho que ele deveria se sujeitar a esse tipo de coisa. Mas todo mundo já fez filmes que se arrependem, né? Até o Russell Crowe já falou isso, Mel Gibson. Agora, tem uma coisa muito engraçada. A Damares Alves é retratada no ex-ministra que hoje é senadora. E de quando o Bolsonaro vai para o hospital, naquela facada providencial, né? Porque tirou ele dos debates e, como disse a Joyce Hasselman, ele mesmo já tinha dito que se acontecesse um atentado contra ele, ganhava a eleição. Isso antes. E ninguém questiona, não vou ficar aqui com teoria de conspiração, nunca fiz isso, não vou fazer. Mas o cara realmente o cara que deu a facada, é retratado no filme, tipicamente como um fanático de esquerda, que abandona a esquerda e enlouquece justamente porque toda a esquerda são só viciados em drogas. Olhe bem o tema do filme. Uhum. E a Damares tem poderes, e gente, ela é evangélica, mágicos. mas elas têm poderes mágicos. Mágicos. Ela não é que ela levanta morto e tal. Mágicos, é uma coisa assim quase que mediúnica, ou seja, espírita, né, fantasiosa. E que ela dá uma pílula mágica pro Dark Horse, né? A gente pode começar a chamar o Bolsonaro de Dark Horse. Ela dá uma pílula mágica pro Dark Horse e o Dark Horse se levanta triunfante, ganha eleição e assume. Gente, o problema é o seguinte, tudo bem, se o filme, se foi o salário do ator, se foi o diretor tal, que chegou no valor que chegou, o filme mais caro, porque ele não é um filme brasileiro, é um filme americano. Encomendaram um filme nos Estados Unidos para falar da vida dele, pagando uma fortuna para isso. O orçamento é maior do que 15 filmes, Roberto, que ganharam Oscar. Imagina. E não estão. Às vezes eles falam que está comparando com um filme brasileiro. Não está comparando com um filme brasileiro. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber se eles têm mesmo a ilusão de que algum americano sadio, né? Não, eu estou falando, além dos brasileiros, dos brazucas que moram em Newark, Miami, Orlando, Nova York, além desses brasileiros, algum americano vai assistir esse filme? Não, olha, por favor, telespectador, olho no olho. Ou zóio no zóio, como diz o Zema. Você acha mesmo que eles vão ver esse filme? Você sabe quanto? Porque os caras eram investidores, não patrocinadores. Né? Você sabe quanto? E o Vorcaro não foi o único o investidor. Para que eles recuperassem o capital investido, este filme ia ter que render mais de 1 bilhão. Por quê, Chico? 50% fica no meio do caminho entre cinemas e distribuidores. Claro. E propaganda, marketing e tal. Só metade entra. 1 bilhão de reais ele teria que dar
para poder dar 500 milhões, e aí 35% para tal, remunerar a equipe, pagar o custo do filme e remunerar os investidores. Vocês estão achando mesmo isso? Que além do Brasil, óbvio, porque os bolsonaristas vão ver, eles vão... Nossa, vão jogar pipoca pro alto, vai ter chuva de Coca-Cola, vai uma festa, cada vez que ele aparecer, e os filhos, vai ser aquela coisa, pode ser filme dos Vingadores. Mas, tirando isso, alguém acredita mesmo que alguém ia recuperar o capital investido nesse filme? É uma piada. Gustavo. O filme é uma cortina de fumaça no momento aí pré-eleitoral, né? Nós temos aí toda essa questão para desvirtuar o pensamento. O que mais assim me entristece é que tem pessoas, né, que fazem parte, né, desse grupo político, que são pessoas que são do bem, mas é que é aquela questão, né, o lobismo, toda a questão do interesse de cargo, né? Então tem pessoas que até são do bem, sim, tem propostas, tem projetos. Mas, assim, a grande questão desse filme é o valor dele, né? 15 vezes, né, o maior valor, acredito, no cenário dos vídeos, né, de filmes, né, brasileiros. Isso nos entristece, mas também nos deixa revoltados, né, com essa questão de dinheiro, tanto dinheiro gasto, né, e a gente não sabe, né, como é, né, a consequência desse dinheiro, né? O que isso vai nos trazer, né, de proveitoso para a cultura brasileira? Não sei. Agora, já está gerando impacto na eleição presidencial, porque últimas pesquisas que saíram, Roberto, já apontam uma queda considerável na intenção de votos do senador Flávio Bolsonaro. O filme tinha tinha o objetivo de tentar fazer com que as pessoas mudassem a forma como veem Bolsonaro. Mas isso só vai funcionar para aquela turma que reza para pneu. Só vai funcionar para eles. Não tem como achar que... Você vai ver um filme desse para rir, para dar risada. Porque ele não é comédia, esse é o problema. Ele não é comédia. Quando você vê coisas sérias, por exemplo... A Pílula Mágica vai ser, Roberto. Aquele filme... da Pílula Mágica foi brincadeira. Quando você pega, por exemplo, seriados que a Globo Filmes fez, como Getúlio, sim, foi fantástico. Primeiro que o ator foi o Tony Ramos, né? Aí o cara deu um show, mas foi excepcional, nível, né? Com um grau de fidelidade à história. A série JK foi fantástica. Fantástica. Zé Wilker dando show naquela série. Gente, eu não consigo entender como é que a gente hoje chegou nesse ponto do Dark Horse. Esse nome não é nome de whisky? Eu estava aqui pensando, é nome de whisky. Vai ver que pagaram os direitos autorais. É que a expressão Dark Horse nos Estados... Não, é White Horse. Dark Horse, todo mundo fala cavalo preto, cavalo escuro. Não. Dark Horse é o azarão na corrida de cavalo. Você dá um nome, o inglês Dark tem expressões idiomáticas, como nós temos, e eles fazem. Agora, tem uma coisa. O filme Dark Horse vai fazer o desfile da escola de samba do Lula ficar até bonitinho. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta terça-feira, 19 de maio, hoje recebendo, com muito prazer, o professor, advogado e escritor Gustavo Abrão dos Santos e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. E o Gustavo acabou de lançar um livro denominado Sombras da Receita, aqui até a capa do livro, que ele lançou no último sábado na livraria Realejo. É uma peça de ficção, um romance policial, de autoria do Gustavo Abrão dos Santos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o livro, nos conte um pouco mais do livro. Sim, aborda, evidentemente, a ficção, mas até onde eu sei, aborda a questão de corrupção também, não é, Gustavo? Sim, quando eu escrevi esse livro, eu pensei na época, né? Voltar no tempo, num tempo onde existia uma corrupção através de carimbo, papéis,
Então, assim, ele nos traz uma realidade, né, dos anos 2010, 2011, né, na época a corrupção não existia, né, na forma que hoje nós temos, né, e não existia a lei de transparência, né, fiscal, que é de 2012, mas o livro não tem só o contexto da corrupção. A corrupção ela está muito forte no livro, mas também tem o contexto de descrever a nossa cidade, né, a Receita Federal aqui na nossa cidade de Santos, né? A questão é personagens que tratam também as mulheres no ano de 2010 como questões assim que hoje nós temos aí condutas que protegem as mulheres. Então, essa proteção das mulheres nos dias atuais, ela é eficiente, né? Criminalizar condutas acabou não resolvendo, ao meu ver, as questões do machismo estrutural. Então, esse também é um tema do livro, um tema muito forte, né, na sociedade atual, e tem também todo o desenrolar, né, no livro que envolve os personagens que são empresários, né? Então, tem a questão, Chico, que eu lembro das questões do Paraguai, né, no passado, que hoje estão aí, na realidade, existindo, mas é muito mais difícil hoje você ter o descaminho, até por causa dessa questão digital, né? A questão do carimbo, do papel, antigamente, ele facilitava esses atos ilícitos. Então, o livro tem todo esse viés de fundo, né, no livro, e os personagens na trama se envolvem, né? Então, é interessante, assim, que o livro não é recomendado para menores, né, em razão justamente de ser um livro bem de reflexão, questões culturais, questões de corrupção, questões de violência contra a mulher. Então, assim, é um romance policial, mas não é aquele romance, é um adocicado, né? Onde tem ali o jogo de sedução, dinheiro fácil, né? A questão que envolve a descrição de Santos, né? A época, né, tinha cartões de Natal, né? Em 2010, né? O Lumina Santos. Então, assim, traz toda uma reflexão. Hoje não existe mais essa questão humana. Então o livro traz todo esse enredo. Muito bem. Sombras da Receita, Gustavo Abrão dos Santos. Roberto Mohamed. E, Gustavo, tem uma coisa que chama atenção, quer dizer, você escolheu exatamente essa época justamente para mostrar como as coisas aconteciam antes do advento das redes sociais e tudo isso. Sim, a época não dava para se esconder, né? Questões estruturais, né? Se escondia, mas não dava para se esconder o sentimento, né? Então, assim, o sentimento nesse livro justamente o relacionamento era mais humano. Mesmo dentro das questões de corrupção, de ilicitude, ainda existia aquele contato, né? Então, hoje também a vida digital vem provocando toda uma questão de distanciamento. Então, o livro também trata disso, e como era fácil, né, naquela época, você burlar a lei com papel, com carimbo, como eu disse. É interessante também a questão da participação do poder, né, no livro, porque hoje o poder continua sendo manipulador, né, principalmente com relação às mulheres. Então, quando eu pensei em escrever esse livro, eu pensei, não, é um livro que eu sou livre para escrever, Chico. Não é um livro técnico. Muito bem. Sombras da Receita, portanto, de Gustavo Abrão dos Santos. Chico, só para dizer, o livro foi lançado e a gente tem que mandar um grande abraço para ele, que é nosso amigo, foi lançado na Realejo. Na Realejo. O maior livreiro que essa cidade já teve, o nosso querido Zé Luiz Tarran, um cara que, inclusive, está devendo vir aqui, porque já faz tempo que ele não vem. Muito bem, chegamos ao final. Queria agradecer muito a participação do professor, advogado e escritor Gustavo Abrão dos Santos. Muito obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Chico, mais uma vez. É sempre bom estar ao lado de pessoas com grandes opiniões na Baixada Santista. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado pela presença. Eu queria aqui só deixar um recado para você, amigo internauta. Não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. Ali, ative o sininho, deixe um like, deixe um hype aqui para o Opinião Litoral. Muito obrigado ao Gustavo Abrão dos Santos, muito obrigado ao Roberto Mohamed, um agradecimento especialíssimo a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.